Saudações a todos, aqui é o professor Michel, espero encontrá-los todos bem, com saúde e se protegendo, né, e se resguardando aí durante esse período difícil que nos encontramos. Pois bem, recapitulando um pouco as discussões que fizemos até o presente momento, até as últimas discussões, nossos últimos debates antes da nossa primeira avaliação, falamos a respeito de diversos conceitos que são importantes para nós em termos da filosofia do direito, e um deles, que é caro para nós ao longo de todo esse período, é justamente o conceito de justiça. Falamos sobre isso em Sócrates, em Platão, que vai ser uma base importante para o pensamento justnaturalista medieval. Falamos sobre isso em Aristóteles, que vai tentar se aprofundar sobre como o povo grego compreende o que vem a ser o conceito de justiça, vem tentar trazer essa percepção por parte desses cidadãos gregos do que eles vão entender como justiça, e a partir dali ele traz uma série de definições que discutimos em aula. Falamos sobre essa justiça medieval, justiça divina, justiça humana. Falamos sobre o conceito de justiça no positivismo clássico, né, com Kelsen dizendo que justiça é fazer cumprir a lei. E quando entramos agora nos pós-positivistas, né, ou como alguns vão chamar os neoconstitucionalistas, nós vamos passar então a rediscutir todo esse conceito do que vem a ser o positivismo e o direito. E, portanto, vamos rediscutir também o conceito de justiça. Afinal de contas, essa percepção de que precisamos incluir a moralidade dentro do ordenamento jurídico pode ter alguma implicação com relação ao conceito de justiça? Como é que os autores atuais estão pensando sobre isso? O que se discute hoje em termos de justiça e qual é o reflexo que isso vai ter para nós no direito e nas demais áreas? Hoje vamos falar sobre uma teoria de justiça de John Rawls. É uma obra bacaninha para a gente discutir um pouco. A ideia não é ser exaustivo, não é trabalhar todos os conceitos que ele trabalha nessa obra, mas dá pelo menos uma passada rápida para vocês aí sobre os principais pontos do que ele vem discutindo nessa obra, né, com essas teorias, com a contribuição dele. Certo? Nos vemos já. John Rawls, então, e a sua obra é uma teoria de justiça. O Rawls nasceu em 21 e morreu em 2002. Ele foi professor de filosofia política em Harvard e, ressalto, era um liberal. Por que eu ressalto que era um liberal? Porque nas discussões que nós vamos colocar daqui para frente a respeito das suas teorias, é preciso entender que as concepções que ele está defendendo dentro desses preceitos não é coisa de comunista, não é coisa de socialista, nem qualquer coisa do gênero. Ele é essencialmente um liberal. Ele está defendendo o posicionamento do liberalismo hoje. É o tipo de desenvolvimento de conceito que está sendo trabalhado hoje, em termos globais, pelo menos no Ocidente, a respeito de como é que o Estado liberal deve funcionar. Então, por favor, não confundam os conceitos, né? Então, as principais obras dele é a Teoria de Justiça, que é o que nós vamos discutir, o Liberalismo Político, que é de 93, o Direito dos Povos, de 99, a História da Filosofia Moral, de 2000, e Justiça como Equidade, uma reformulação, que ele traz uma revisão de alguns conceitos que ele trabalhou lá em 71. Então, para começo de conversa, o Rawls vai começar discutindo a respeito da questão da igualdade e da democracia, né? Então, são dois conceitos importantes para ele, dois conceitos relevantes quando a gente pensa no liberalismo, né? A liberdade, a igualdade, são dois conceitos que eles precisam trabalhar em conjunto, ainda que, de certa forma, em alguns momentos eles sejam antagônicos, a liberdade e a igualdade, e ele está tentando propor, então, uma forma de
de lidar com esse conflito, com esse confronto. Então, ele começa apontando uma crítica, então, com relação ao utilitarismo, que a gente discutiu lá do nosso amigo Jeremy Bentham, e ele aponta, então, esse utilitarismo como um egoísmo coletivo, ou seja, ele aponta esse utilitarismo como uma forma de tentar trazer um benefício próprio para um determinado grupo de pessoas e excluindo, então, as minorias, excluindo alguns grupos que estão numa condição precária e que, portanto, vão ser menos assistidos dentro daquele momento. E já falamos sobre isso quando discutimos a respeito, então, do utilitarismo, porque, afinal de contas, ele desrespeita aquilo que vem a ser os direitos fundamentais das pessoas, a partir do momento em que uma pessoa pode sofrer, ter uma dor, mas isso não tem problema se isso gera um maior grau de satisfação, um maior grau de felicidade geral para a maior quantidade de pessoas. Então, para resolver esse problema, para resolver esse dilema, o Rawls vai propor, portanto, a ideia de um novo contrato social, um novo pacto. Aquela ideia dos contratualistas que nós discutimos, o Hobbes, etc., o Rousseau, ele vai revisitar o contrato social e ele vai propor, então, a ideia da posição inicial. Vejam, o que é a ideia da posição inicial? O Rawls diz o seguinte: vamos supor que nós venhamos a viver em uma sociedade e que a gente ainda não saiba qual é a nossa condição, a nossa situação. Por exemplo, eu não sei se eu vou ser qual a minha etnia, não sei qual vai ser meu sexo, eu não sei qual vai ser a minha renda, não sei qual é o meio social no qual eu estou inserido, e a partir desse momento que eu não sei qual vai ser esse meu status social, essa minha condição social, eu preciso começar a pensar sobre como vamos passar a viver. Quais vão ser as regras de convívio social? Quais vão ser as regras de relacionamento entre as pessoas, entre os indivíduos? Afinal de contas, se eu não sei qual é o meu status, qual é a minha condição dentro daquele determinado meio social, isso significa que ao definir a regra, ao término da definição da regra, do funcionamento, quando eu caio nessa loteria que me designa o meu papel dentro da sociedade, eu posso eventualmente cair numa condição de uma pessoa discriminada socialmente, de uma pessoa com menos recursos econômicos, com menos condições, e que isso, portanto, pode me desfavorecer. Então, ele diz o seguinte, que para a gente estabelecer esses princípios iniciais dessa sociedade, a gente vai começar, então, a tentar pensar de uma forma que vá contemplar a maior quantidade possível, se não a totalidade das pessoas. Ou seja, eu vou tentar criar uma condição na qual eu vou tentar dar uma forma de justiça para esses indivíduos. Então, se nessa loteria eu for beneficiado, não tem problema. Mas se eu cair numa condição precária, se eu cair numa condição complexa de vulnerabilidade social, usando uma expressão contemporânea, eu vou ter algum tipo de ajuda ou de assistência para que eu não possa sair dessa condição inicial, para que eu possa sair desse momento. Então, ele vai dizer que, sob o véu da ignorância, os indivíduos não têm informação alguma sobre sua riqueza, sua cor, seu sexo, suas capacidades biológicas ou mentais, sobre a situação que vai nascer ou a religião e preferências morais que vai possuir. Eu não sei de sequer quais vão ser as minhas crenças, porque a crença, essa convicção religiosa que a gente tem, ela é cultural, né? Então ela é desenvolvida a partir dos nossos antepassados. Então pode ser que esteja num país católico e tu tem uma religião completamente diferente, divergente, e que não seja aceita, por exemplo, dos católicos. Então, como é que tu lida com essa situação, né? Como é que tu prescreve princípios que vão determinar como cada um dos indivíduos vai viver dentro desse contexto? Então, se a gente se encontrar nessa situação, se estivermos sob o véu da ignorância, nós vamos tentar, então, escolher os princípios de maneira que não vai favorecer só os nossos interesses individuais. Ou seja,
Eu não vou tentar buscar beneficiar só a condição pela qual eu estou hoje. Né? Hoje eu estou numa situação tranquila, né? Eu sou um sujeito alto, branco, de olho claro, um poder aquisitivo razoável, então eu estou numa situação tranquila. Mas sob o véu da ignorância, se eu não soubesse qual era a condição que eu iria me encontrar, eu deveria pensar de uma forma mais contundente a respeito de que impacto que essas condições, que impacto que essas decisões vão ter sobre a formulação do direito, a formulação do Estado, a formulação da economia, de forma que pode vir a me prejudicar ao longo do que vem a ser a minha vida, dependendo da situação pela qual eu vou cair nessa loteria da vida. Quando nos encontramos, então, sob esse véu da ignorância, segundo Rawls, nós vamos defender esses princípios básicos que vão ditar o funcionamento da sociedade. O primeiro deles se refere, portanto, ao princípio da liberdade. Cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistemas de liberdades básicas iguais que sejam compatíveis com um sistema de liberdade para as outras. Ou seja, a liberdade como um direito fundamental das pessoas, como uma base do que vem a ser essa sociedade, ela tem que permitir que o sujeito, que o indivíduo, ele possa dispor dessa liberdade da forma mais abrangente possível. No entanto, a abrangência dessa liberdade muitas vezes está condicionada pelaquilo que vem a ser a posição inicial que o sujeito se encontra. Se o sujeito se encontra numa condição precária, economicamente falando, se o sujeito se encontra numa condição precária de capacidade física, se encontra numa condição precária das mais diversas pelas quais a gente pode cair aí nesse sorteio, nessa loteria da vida, então eu preciso ter uma lógica na qual vai ser possível, resguardadas essas diferenças, permitir que cada um deles possa, dentro de uma condição muito próxima, poder fazer uso desses direitos, dessas liberdades. Isso nos leva então ao segundo princípio, que é o da igualdade. No princípio da igualdade, as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo que sejam, ao mesmo tempo, consideradas como vantajosas para todas dentro dos limites do razoável, que é o princípio da diferença, e vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos, que é o princípio da igualdade de oportunidades. Ou seja, eu devo tratar a todos de uma maneira igual, de uma forma que eu estimule as pessoas que venham a se desenvolver, que venham a trabalhar, a produzir, a gerar riqueza, porque afinal de contas o Rawls é um liberal, né? Então que essa liberdade que vai se afetar no campo da economia, no campo dos ganhos, dos benefícios pessoais, que não seja impeditivo para esses sujeitos, mas que, ao mesmo tempo, eu dê um padrão de tratamento diferenciado para aqueles indivíduos que não se encontram dentro da base, do ponto de partida dessas condições. Então, Rawls quer que haja um diálogo entre esses dois princípios, a liberdade e a igualdade. Os dois são importantes, os dois são fundamentais para o que a gente pensa a respeito da sociedade contemporânea, mas devem ser tratados de uma forma que consiga buscar um equilíbrio entre eles. Afinal de contas, o sujeito, o indivíduo, tem que ter a liberdade de conseguir se desenvolver o quanto ele puder fazer, o quanto ele puder conseguir alcançar dentro das suas possibilidades, porque isso gera um ganho geral para a sociedade, isso gera um benefício para a sociedade como um todo. Afinal de contas, quando a gente vê, por exemplo, iniciativas de pessoas que vão fundar uma empresa, vão criar um empreendimento, vão criar uma instituição e que são bem-sucedidas, isso traz benefícios para a comunidade como um todo, porque gera novos produtos, gera novas mercadorias, gera novos empregos, isso traz um ganho para a sociedade como um todo. Então, eu não posso inibir a ação desse sujeito. Eu não posso inibir que esse sujeito, que tem o potencial, que tem a capacidade, venha alcançar esse patamar maior. Porque isso é a base, é a essência. Eu não posso desestimular ele. Mas, da mesma forma, eu tenho que pegar aquele sujeito que está numa condição precária, que está numa condição difícil, e eu tenho que dar a ele a possibilidade de também alcançar esse status.
Professor, então isso significa para o House que ele quer simplesmente dar todo o recurso, dar todo o dinheiro para essas pessoas viverem às custas do Estado? Não. O que o House quer? O House quer que esses indivíduos que estão naquela condição precária, que estão numa condição menos assistida, que seja aproveitado o potencial deles. Ou seja, que a partir do momento que esse sujeito conseguir alcançar um patamar mínimo em que ele possa concorrer com os demais que foram privilegiados no sorteio geral da vida, né, que foram cair nas mais diferentes qualificações, dos mais diferentes status social, que esse sujeito ele alcance pelo menos aquele patamar mínimo de igualdade com aquele outro indivíduo. Por quê? Porque aqui a gente pode ter não só a questão de que poderia ser nós, porque esse é um ponto inicial, quando ele fala com relação ao véu da ignorância, poderia ser qualquer indivíduo, poderia ser qualquer sujeito que estaria naquela condição, mas também porque ali a gente pode ter um melhor aproveitamento de recursos. Afinal de contas, quem é que garante que o sujeito que vai, por exemplo, descobrir a cura para o câncer, ou para AIDS, ou mesmo para a Covid, não está nessa condição mais desassistida? Então, para que ele possa aproveitar o potencial dele, para que ele possa aproveitar essa capacidade dele, ele tem que sair daquela condição em que ele está preocupado se ele vai conseguir almoçar ou se ele vai conseguir jantar, para ter pelo menos um estudo, para pelo menos ter uma condição, para ter aquele mínimo que está disponibilizado para a maioria das pessoas. Então eu tenho que tirar ele dessa condição baixa e igualar ele nas condições. Esse outro sujeito ainda vai sair ganhando? Vai sair ganhando. Ainda vai estar na frente. Ainda vai ter muito mais possibilidades. Mas tudo aquilo que ele tem para alcançar essa condição igualitária, a partir desse momento, vai depender do desempenho dele. Se ele vai alcançar um grande status, se vai ser uma grande empresa, um grande profissional, se vai trazer um ganho ainda maior do que aquele outro sujeito que tinha mais recursos, depende dele, desse indivíduo. É isso que o House acredita. Então ele vai trabalhar a partir desses subprincípios que a gente já vai ver. Para o House, então, a partir do véu da ignorância, a gente vai estabelecer esses princípios gerais que vão ditar como devemos pensar o que vem a ser a nossa sociedade, o nosso Estado, o nosso direito. Então, a partir desses princípios que a gente vai criar as normas, que a gente vai criar as regras, que a gente cria a Constituição, a partir desses princípios que a gente vai criar dispositivos legais para poder garantir as suas efetividades. Então, o primeiro é o da liberdade igual, em que vamos estabelecer que todos têm direitos e deveres iguais. Então esse é um princípio importante, deve ser obedecido, deve ser respeitado. Todos devem receber o mesmo tipo de tratamento. Num segundo princípio, nós temos a igualdade democrática, que é um pouco mais abrangente do que vem a ser a liberdade igual. Na igualdade democrática, nós temos dois subprincípios. O princípio da diferença, que vai buscar beneficiar os menos favorecidos, ou seja, eu vou tentar criar uma vantagem para um sujeito que, por conta dessa seleção natural, se encontra numa condição menor, se encontra numa condição desfavorável. Eu vou tentar fazer com que, a partir desse princípio da diferença, eu reconheça que eu preciso dar um tratamento diferenciado a esse sujeito para que ele alcance o mesmo patamar ou a mesma condição que os demais. E o segundo subprincípio é o da oportunidade justa, que vai buscar, então, cargos e posições em condições igualitárias. Ou seja, nós vamos ter pessoas, indivíduos dentro do meio social, que por conta desde da capacidade física, da condição econômica, fatores dos mais diversos, de limitações naturais ou limitações econômicas, que vão impossibilitar que esses indivíduos alcancem determinados status. Então, a partir do princípio da oportunidade justa, nós vamos, por exemplo, estabelecer cotas para portadoras de necessidades especiais em concurso público. Por quê? Porque esse sujeito que já passou por uma situação difícil, já é uma situação complicada, porque passa por esse problema, passa por essa dificuldade, que é se encontrar numa condição em que
tem limitações àquilo que vem a ser o exercício dos seus direitos. Então, a esse sujeito, a gente vai começar a favorecer ele, aquilo que nos Estados Unidos a Suprema Corte norte-americana chamou de discriminação positiva, ou seja, é uma discriminação, sim, mas é uma discriminação positiva, ou seja, eu vou reconhecer as diferenças para fazer com que, a partir dessas diferenças, eu dê uma atitude, uma ação, eu promova algo que permita reduzir essa desigualdade. Então eu vou criar uma política de cotas, isso serve também para bolsas de estudo, né? Quando a gente fala de bolsa do ProUni, por exemplo, em que a pessoa numa condição socioeconômica precária, né? Porque não tem recursos, não teria recursos nunca para estar cursando o ensino superior se não fosse pela bolsa, que esse indivíduo, então, está se dando a oportunidade para sair do mesmo patamar, da mesma base que os outros indivíduos. Então, é disso que o House está tratando. Não estou falando em beneficiar o sujeito por resto da vida. Pelo contrário, é dar a ele a chance de partir do mesmo ponto que as demais pessoas já partiram. Então, se esse indivíduo vai fazer um bom uso da bolsa de estudos, se vai estudar bem o curso, se vai aproveitar esse momento, se vai se dedicar para ter um futuro melhor, né, para ter um impacto maior para a sociedade, para ter uma importância maior, até o ganho pessoal dele, tudo isso vai depender daquilo que vem a ser o desempenho dele, da ação dele. Não é o Estado que vai lá e vai obrigar a gerar um processo de aprovação contínua desse sujeito. Ele dá a possibilidade desse sujeito aprender, disponibiliza para esse recurso. Isso a gente vai perceber em dados, por exemplo, do INEP, que vão apontar em diversas pesquisas que o desempenho médio dos alunos que possuem bolsas de estudo, muitas vezes, ou na sua maioria, é superior ao desempenho médio do restante dos alunos. Tem gente que simplesmente tem condições econômicas, tem recursos econômicos, paga a mensalidade, paga o curso, mas não está preocupado com ele. Não está preocupado com o seu processo de formação, não está preocupado em aprender, não está preocupado em ter um bom desempenho, porque isso vai implicar na sua contribuição, no seu desenvolvimento. Porque às vezes já tem um caminho tracejado, já tem uma colocação no mercado de trabalho por um parentesco, ou a própria família, já tem alguma coisa já pré-estabelecida. Enquanto esse sujeito que está sendo oportunizado para ele a chance da bolsa de estudos para cursar uma instituição superior, esse sujeito sabe da importância dessa bolsa. Esse sujeito sabe o quão relevante é esse estudo para ele e que isso vai definir os rumos da vida dele dali para frente. Então ele valoriza isso. Ele respeita isso, mesmo dentro das suas limitações, dos seus eventuais atrasos em decorrência do restante do seu processo de formação, que isso acontece, a gente não vai negar. Então, mesmo assim, esse sujeito valoriza aquilo que está sendo oportunizado para ele. Então é disso que o House está falando, de como a gente vai possibilitar que o sujeito que está numa condição mesmo precária, ele consiga partir do mesmo ponto, de um mesmo pressuposto que os demais, para poder concorrer ou competir com eles naquilo que vem a ser a vida, por assim dizer, né? Mas o Estado, o direito, ele tem que oportunizar essa condição de trazer esse pressuposto de igualdade entre o sujeito. Então, ele vai dizer que é preciso obedecer uma ordem serial com relação a esses princípios. Então, primeiro, a liberdade igual. A liberdade não pode ser abdicada em prol da igualdade. Então, o primeiro pressuposto para garantir que esse sujeito alcance uma condição de igualdade, eu não posso limitar aquilo que vem a ser a atividade das outras pessoas. Não posso limitar que ele possa progredir, que ele possa se desenvolver. Eu tenho que oportunizar isso para ele. Isso não vai impedir, por exemplo, de eu estabelecer impostos sobre grandes fortunas. Vejam, uma tendência normal que a gente tem hoje é de grandes milionários, bilionários aí, dedicar uma boa parcela dos seus recursos
para fundações que vão discutir aí problemas de saúde, problemas de inclusão social, problemas relevantes para a sociedade como um todo. Então, para esses indivíduos não tem problema tu dar uma taxação, tu dar uma cobrança maior com relação àquilo que vem a ser o seu lucro anual. Porque mesmo com essa taxação alta, isso não vai tirar dele aquela condição na qual ele se encontra altamente privilegiado com relação a todo o demais recurso que ele vem a receber. Então, não tem problema eu gerar essa taxação para esse indivíduo, mas eu dei a oportunidade para que ele pudesse se desenvolver, dei a oportunidade para que ele pudesse alcançar aquele status. Então, com esse recurso que eu taxo esse sujeito, que não vai inibir a atividade dele, então não pode inibir, né? Não posso botar algo lá que vai fazer com que o sujeito não venda, por exemplo, né? Então, isso não resolve. Então, eu preciso trabalhar com uma taxação lá no resultado, lá na forma como vendeu, como ganhou, né, no lucro. Então, a taxação sobre grande fortuna é uma solução que é bem vista dentro do pensamento liberal hoje. Porque a partir desse recurso eu vou possibilitar, então, o outro princípio, que é o da igualdade democrática. Porque ali, primeiro, eu vou tentar buscar uma oportunidade justa, ou seja, eu vou tentar dar a cada um dos indivíduos o mesmo potencial, a mesma capacidade, vou disponibilizar os mesmos recursos básicos que a maioria do restante também tem, e depois eu vou trabalhar a respeito daquilo que vem a ser a diferença deles. Então, quando a gente fala das limitações físicas, das limitações pessoais, quando a gente fala da incapacidade de realizar determinadas ações, eu preciso incluir esses indivíduos, torná-los produtivos, inserir eles em como a sociedade funciona a partir dessa lógica, desses princípios. Então, eu vou oportunizar ele que, por conta dessa condição que ele tem, que isso não vai ser impeditivo para ele gerar, então, uma participação dentro desse meio social, porque isso pode trazer um benefício para a sociedade como um todo. Então, isso é relevante para todos. Então, a justiça equitativa, né? Então, a justiça como equidade em Rawls é a busca de um ideal de justiça que consiga neutralizar as contingências, as circunstâncias sociais e biológicas, vistas como habilidades naturais que deem vantagens para algum indivíduo. Então, a justiça equitativa, ela está essencialmente tentando diminuir aquilo que vem a ser essas circunstâncias que tornam as pessoas desiguais na competição, no relacionamento, na vida comum, pela base. Né? Então, na condição mais básica, elas têm que estar alcançando uma condição de igualdade para, a partir dali, pelo esforço delas, pelo desempenho delas, pelo empenho delas, elas conseguirem, então, alcançar um status, uma condição maior. Eu já disse em outros momentos para vocês, né, a literatura, às vezes até a música, as outras expressões culturais são importantes para nós porque vão expressar uma parte do que vem a ser o sentimento, o pensamento das pessoas, a própria questão da crítica social, dos problemas que as pessoas estão passando. Né? Falamos sobre isso lá desde os gregos. Vou passar para vocês aqui um trechinho curtinho, de 1 minutinho e meio, a respeito de um desenho animado que está está disponível no Netflix, chamado Príncipe Dragão. Então, na segunda temporada, episódio 5º, tem um diálogo bem interessante para a gente ver relacionado com o nosso amigo John Rawls. Sarai, o meu pai me disse que, acima de tudo, eu devo ser um rei justo. Na noite em que ele morreu, a Senhora Justiça apareceu para mim em um sonho. Senhora Justiça, né? Mas ela estava usando o traje dela. Então era um sonho chato. Posso continuar? Continue. Ela disse para mim que justiça era mais que decisões e consequências justas. Que a verdadeira justiça era um sistema íntegro. E aí ela colocou diante de mim a sua balança, a espada e a faixa. E pediu que eu escolhesse. Você escolheu a faixa. Escolhi. Ela disse que a faixa nos fornece uma forma de testar o sistema. Que eu deveria usá-la para imaginar que eu não nasci ainda. E que eu não sabia se eu seria rico ou pobre. Qual cor a minha pele teria.
qual cultura ou práticas a minha família teria. Que um sistema deveria ser justo, independente do acidente do meu nascimento. Que os direitos e leis e oportunidades inerentes ao sistema deveriam existir para proteger e empoderar a todos. A senhora Justiça é sábia. Sim, E ela, por acaso, não deu em cima de você. sábia o bastante para não fazer isso. Você inspira mais ainda quando fala coisas desse tipo, cheio de geleia no seu nariz. O quê? E é exatamente esse diálogo que o rei tem com a rainha que vai trazer o mesmo conceito de justiça em House. Sobre o véu da ignorância, ao definir os princípios gerais de como é que as coisas devem funcionar, como é que o Estado deve trabalhar, como é que o direito deve trabalhar, tem que tentar contemplar o máximo possível de pessoas. Então é um discurso bom, um discurso importante, que inspira, inclusive, obras como essa de ficção, né, que é um desenho animado, mas que também é base importante para nós hoje a respeito do conceito de justiça. Nesse mesmo episódio, a título de curiosidade, mais para frente, eles vão se deparar com um dilema moral em que eles precisam tentar salvar dois povos, uma infinidade de pessoas, e para isso eles podem matar uma única criatura. E aí a esposa dele, do rei, né, vai discutir então qual é o conceito dele ali. Se ele pode matar uma criatura que, via de regra, pode ser até inteligente, né, posso tirar o sofrimento de uma para poder salvar uma quantidade considerável de pessoas. Então esse é um desenho bacana, que traz uma série de dilemas morais, uma série de provocações aí para a gente refletir desde a infância. Né? Então quem tiver a oportunidade aí de assistir, que gosta de assistir um desenho animado, ou que é uma desculpa aí porque tem uma criança em casa, um filho, um irmãozinho que queira assistir, é um desenho bacana aí para trazer essas reflexões. Então, o conceito de justiça enquanto equidade, né? Vejam, uma coisa é trabalharmos o conceito de igualdade com uma perspectiva formal, de darmos a cada um o mesmo tratamento, as mesmas coisas, os mesmos benefícios, os mesmos direitos, pura e simplesmente estabelecendo como parâmetro a base, né? O fornecer o mínimo do mínimo, né? Na figura da esquerda aí da tela, eu pego o recurso que eu tenho disponível e concedo a todos, de uma forma indiscriminada. A outra coisa é a equidade, que está exposto na figura da direita, em que vai ser disponibilizado possibilidades ou recursos disponíveis para as pessoas, conforme as necessidades delas, para que elas possam, a partir daquela linha base, conseguir aproveitar a circunstância, conseguir aproveitar o momento, conseguir se desenvolver, ter uma vida social, né, ter uma vida política, uma vida produtiva a partir dessa perspectiva. Vejo que o sujeito mais alto não tem necessidade de qualquer subsídio. Os três estão tendo a mesma oportunidade. A partir dessa oportunidade que os três estão tendo, o que vai ser o desempenho deles, o quanto que eles vão aproveitar, o quanto que eles vão se beneficiar disso, vai depender, na perspectiva do House, exclusivamente da disposição, da vontade deles. Mas eu preciso dar essa condição mínima a cada um deles. Então, nesse sentido, gostaria de destacar aqui, encerrando já a nossa discussão, que essa linha de pensamento do House é como se vem pensando hoje dentro do liberalismo, né, dentro do direito, das grandes discussões sobre como é que deve ser lidar com a perspectiva de justiça. E isso não só se aplica para o direito, mas tem repercussões em outras áreas. Então aqui nós temos na tela o Amartya Sen, que é um ex-professor de economia política de Oxford e que é professor de economia e filosofia em Harvard. Ele venceu o Prêmio Nobel de Economia em 98, foi criador de um dos criadores do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, justamente a perspectiva de que eu não tenho que avaliar o desenvolvimento das pessoas, dos estados, das nações, dos povos, a partir do PIB. O PIB é uma indicação do Produto Interno Bruto, de que é só uma questão econômica.
né, de que eu estou gerando riqueza. Isso não significa que as pessoas estão tendo uma qualidade de vida. Então ele vai trabalhar o desenvolvimento como liberdade, essa obra da esquerda, essa aí é uma versão de bolso, menorzinha, tem de fácil acesso aí, com um baixo custo aí para encontrarem à venda, para poder fazer a leitura interessantíssima. E à direita uma outra obra do Amartya Sen, em que ele vai se aprofundar nos conceitos do House, né? Então a ideia de justiça atrelado a esse preceito da liberdade, possibilidade de desenvolvimento como liberdade, ou seja, que cada um dos indivíduos, cada sujeito tem que ter uma condição mínima para que possa se desenvolver, para que possa crescer, porque sem isso ele não tem liberdade. Esse é um ponto fundamental das teorias, né? Quando a gente está discutindo a questão da liberdade, está atrelado então a possibilidade de ter escolhas, de fazer escolhas. Discutimos isso no início do vídeo. Então, está aqui um desenrolar dessas discussões, que é esse autor aqui é vivo, né, o Amartya Sen, que anda trabalhando com relação a essas teorias, a esses conceitos com repercussões na economia. E aqui mais dois autores também conhecidos, é o Anthony Atkinson, com a sua obra Desigualdade, falecido já, e o Thomas Piketty, que é um bambambam aí, extremamente atual aí, que está discutindo também esses pressupostos, né? Reflexos aí do que vem a ser a questão da desigualdade e como elas vêm afetar então as sociedades contemporâneas. Os maiores problemas que nós temos hoje estão sendo apontados por esses autores, que é justamente o problema da desigualdade. Com isso, então, concluímos a nossa explicação de hoje, nosso vídeo de hoje, falando justamente dessa importância aí da teoria dos conceitos de House, né? Lembrando, de novo, House é um liberal. Quando ele está falando de distribuição de recursos, não está falando para beneficiar as pessoas, garantir uma manutenção para a vida toda. Está falando de trazer uma condição mínima para que essas pessoas possam vir a se desenvolver, para que possam, por conta própria, sair daquela condição. Mas dá o básico para poder iniciar esse processo. Então, encerramos por aqui. Esse debate ele se ramifica, como vocês puderam ver anteriormente. Ele vai se estender para a discussão de economia e tem uma tendência mundial hoje, principalmente ocidental, né, Europa, Estados Unidos, etc., de aproximar as discussões de filosofia do direito com economia. Tem uma tendência aí de correlacionar o que vem a ser essas teorias, esses autores, para tentar trazer aí soluções mais apropriadas para os problemas contemporâneos. Certo? Sigam com a atividade e vamos dar sequência aí com relação ao debate. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.